Olá, irmãos, seja a graça, seja a paz do Senhor sobre tua vida, sobre a tua casa e sobre tua família. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Estamos aí nessa série de reflexão sobre temperamentos controlados pelo Espírito. Falamos já um pouco sobre o temperamento sanguíneo, temperamento colérico, os dois aí sendo aqueles temperamentos mais aflorados, a flor da pele, sanguíneo e colérico. E falamos semana passada, na última sexta-feira, sobre o temperamento fleumático, que é aquele mais tranquilo, mais calmo, mais pacato. E junto a ele tem o segundo que nós iremos falar hoje, que é sobre o temperamento melancólico. E aí nós iremos tratar um pouco sobre esse temperamento. Mas antes, eu queria pedir para você, se por acaso você não conhece qual é o seu temperamento, entre em um site de referência que tem aí o medidor de temperamento, onde você vai colocar ou escrever, pontuar quais são as suas características diante de alguns fatos que ele vai te apresentar, e lá no final ele vai te apresentar qual foi a predominância do teu temperamento, ou teu temperamento dominante. Você geralmente pode ter dois temperamentos dominantes, o primeiro e o segundo, que aí pode girar em torno, ou dois geralmente agitados, ou um mais agitado e um mais tranquilo, pode acontecer. Cuidado, porque se porventura os números ou a porcentagem der 25% em cada um, tem alguma coisa equivocada, não pense muito na hora de responder, o que vier a primeira coisa na mente, coloque lá, porque aí você vai ter mais uma probabilidade melhor e maior de você ter a maior aproximação do verdadeiro temperamento que você tem. Então vamos lá ao temperamento melancólico, que é esse temperamento que nós veremos hoje. O que é um temperamento melancólico? Vamos às características fortes desse temperamento. Então, a primeira característica desse temperamento é que ele é analítico. Ele geralmente analisa tudo que vai fazer. Ele não é uma pessoa que deixa as coisas acontecerem de uma forma. Ele analisa todos os passos que ele vai fazer. Se ele vai fazer uma viagem, com 30 dias ele está fazendo, ela está fazendo a mala, organizando por cores de roupa, separando o seu guarda-roupa ali, as suas camisas, as suas blusas por cores, por tamanhos, né? Geralmente por padrão, se é social, se é esportivo, então geralmente faz isso. E também ele é abnegado. O que é abnegado? Ele geralmente, abnegação quer dizer que a pessoa, ela em detrimento à sua vontade, ela deixa a vontade de outro prevalecer, porque geralmente o melancólico ele prefere dar vazão à vontade de outra pessoa do que a sua própria. Ele é muito voltado para si, não no sentido egocêntrico, mas no sentido de deixar sempre o outro prevalecer diante dele. Isso aí é uma coisa boa e é o que a Bíblia geralmente diz, né? Considerai os vossos irmãos superiores a vós mesmos. Só que ele entra num extremo em que geralmente ele se anula, né? Ele não tem mais evidência, ele minimiza tanto a sua personalidade, o seu talento, aquilo que ele pode fazer, que ele deixa prevalecer sempre as outras coisas, as outras pessoas, e ele nunca ele se prontifica, ele está sempre abordando para dentro de si, olhando para dentro de si e nunca para o que está em sua volta, assim também como é o fleumático. É super perfeccionista, ele não deixa nada escapar, ele sai de casa e olha todos os detalhes, e se ele, por exemplo, chegar no meio do caminho, percebeu ou lembrou que tinha alguma coisa fora do lugar, ele é capaz de voltar no meio do caminho, se atrasar para o compromisso, mas ele deixar tudo no seu devido lugar. Ele é introvertido, como eu tinha dito, voltado para dentro de si, ele sempre olha para si. Ele é um amigo fiel. Se você quiser um amigo de confiança, procure um melancólico, porque ele é um hiper guardador de segredos. Ele morre com aquilo no túmulo lá e ele não diz para ninguém. Geralmente isso quando ele está de fato controlado pelo Espírito Santo.
Porque quando não, aí tem uma situação adversa, que a gente vai ver nos pontos fracos ou que precisa ser melhorado. Ele é uma pessoa confiável, né? Uma pessoa amiga, fiel, confiável. Então, essas são as características fortes de um melancólico. Vamos agora às características que precisam melhorar em um melancólico. Então, vamos a elas. E aí a gente pode observar e ajudar também aquelas pessoas que, porventura, estejam precisando de orientação e que você já tem esse conhecimento ou leu sobre. Então, dá uma ajuda, ora por aquela pessoa, para que Deus cada vez mais controle o seu temperamento. Então, egocentrismo, ela é super egocêntrica e olha sempre para dentro de si, foi aquilo que a gente colocou. O olhar para dentro de si não é nenhum erro, mas é um erro quando você só olha para si, quando você só volta para si as coisas. A sua vontade diante das outras, geralmente a vontade das outras prevalece, mas o interesse geralmente é do melancólico. Esse é o interesse dele, esse é o interesse dela. É desconfiado, geralmente tem um certo ar de desconfiança, não se entrega a uma relação de amizade rapidamente, geralmente fica analisando, foi aquele ponto forte que a gente falou, é super analista, observa todas as coisas que estão em sua volta, apesar de não se envolver nelas, mas ele fica analisando todas as coisas e ele não se entrega a uma relação, ela não se entrega a uma relação de imediato. É preciso analisar todos os termos dessa relação para que ele entre de fato de cabeça nessa relação de amizade ou de amor, que seja a relação. É super pessimista, todo mundo ali, o sanguíneo está do lado dele, incentivando, dizendo vai dar certo. Ele diz, rapaz, vamos analisar, vamos pensar direitinho, pode ser que não dê certo, pode ser que chova, e se chover vai molhar e não dá certo. Então, exatamente esse pessimismo é por conta da insegurança, porque ele é super inseguro, ela é super insegura naquilo que está fazendo. Temeroso, ele teme geralmente muito fácil, as coisas acontecem em sua vida e ele fica temendo, achando que nada vai dar certo. Sempre que vai fazer alguma coisa, uma oportunidade surgiu em sua vida, ele fica medindo as consequências, analisando todos os fatos. Será que isso realmente vai dar certo? Essa pessoa, será que está com boa intenção comigo? Então, esses são pontos a serem analisados. E eles têm tendência, geralmente o melancólico tem uma tendência depressiva de ser. Geralmente fica naquele egocentrismo dentro de si, voltado para si, costuma não se relacionar com a grande massa, é uma pessoa que ela gira em torno das coisas dela, a gente falou do egocentrismo, gira em torno daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, e por isso não se relaciona, por conta da desconfiança, porque é inseguro, porque ele é temente demais, temente não no sentido de temor a Deus, temente de ter medo de decepcionar-se numa determinada relação. Então esses são os pontos primordiais que a gente precisa, relevantes, que a gente precisa analisar sobre o melancólico. Tanto os pontos fracos, que a gente precisa melhorar, como os pontos fortes que a gente precisa aperfeiçoar caso estamos nessa situação de melancolia. Então, quem é o homem que a gente pode analisar na Bíblia, ou a pessoa, o personagem, que tem essa personalidade ou temperamento de melancolismo? Geralmente a gente conhece como Moisés. E a gente vai analisar texto bíblico sobre Moisés. Mas antes disso, eu gostaria de passar sobre os temperamentos. Quando não controlado pelo Espírito Santo, o que acontece com um melancólico? Geralmente ele é inclinado à autoanálise, que é aquela análise severa e perseverante, que ele chega até a ser desconfiado, foi o que a gente falou. Ele fica alimentando desejos de vingança muito. Ele é hipocondríaco. Hipocondríaco significa aquela pessoa que traz doença para si sem acontecer, sem existir uma doença. Ele vai para o médico diz assim, não tem nada com você. Você não tem sintoma algum. Você está em perfeita saúde.
mas ele tem aquilo na mente dele que ele está sofrendo de algum mal. E esse mal inexistente que ele acha que tem, leva ele à depressão, leva ele à angústia, à solidão, e fica até enclausurado dentro de um quarto, dentro de um cativeiro que ele preparou para ele, para ela. Enfim, são pessoas solitárias e que precisam de ajuda. Foge da realidade e entra em desvaneio, geralmente foge da situação real. Geralmente são pessoas que estão procurando coisas no imaginário. Interesse excessivo pela sua condição física, foi o que eu falei, vai ao médico e acha que está doente, e acha que precisa sempre melhorar, tal. Então, acha que sempre estão conspirando contra ele, desconfiado, né, aquilo que a gente falou. Profere declarações cruéis e sarcásticas sobre qualquer coisa, sobre ele, sobre qualquer pessoa. É crítico, inflexível, ele é duro e se ofende muito fácil. Ele é uma pessoa que se magoa muito fácil. Se você tratar um sanguíneo com uma brincadeira, o sanguíneo vai sorrir, vai brincar, vai se divertir, assim como o colérico, mas um pouco carrancudo, mas não vai se irar. Ele vai retruncar com a mesma moeda com você, no caso do colérico. São sentimentos que precisam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe um Moisés que foi controlado por Deus, que teve a sua vida controlada por Deus. Vamos analisar o Moisés no capítulo 32, versículo 31 e 32 de Êxodo. Retornou Moisés à presença de Yahvé, de Deus, e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confessionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, olha o que ele diz aí em vermelho. Caso contrário, risca-me. Rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. Então, lembra que a gente falou agora há pouco que ele é um amigo fiel, que ele luta quando ele entra de cabeça, quando ele confia em um grupo, que foi o caso de Moisés, quando ele tira aquele grupo, como ele tirou do Egito, usado por Deus, claro, pela mão de Deus, ele se lança numa relação de cabeça, de corpo e de alma. Então, esse é o Moisés que a gente conhece, esse é o Moisés que a gente entende, é o Moisés que luta com unhas e dentes por aquelas pessoas que ele confia. E em Números, agora em Números, no capítulo 20, versos 7, 8 e 11, olha o que está escrito. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. No versículo 8 diz: falai a rocha. Olha o que acontece no versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então o que é que temos aí? Um Moisés enfurecido, um Moisés aí em seu desvaneio, como a gente falou agora, fugindo da realidade e indo agora se vingar de uma atitude, porque o povo estava pedindo, estava ali murmurando contra Deus e ele não queria isso. E ele tinha aquele sentimento de prevenção também do próprio Deus, sendo o Deus vivo, o Deus que já tinha feito tanta cura, tantos milagres, inclusive de tirar o povo das mãos de Faraó, do Egito, e de abrir o Mar Vermelho para fazer com que o povo passasse a pés enxutos. Então ele, enfurecido, com raiva do povo, ele bateu na rocha por 2 vezes e alguns comentaristas dizem que por conta disso ele não entrou na Terra Prometida. Então aí tem uma longa história que poderia ser narrada a respeito disso. Então, que Deus continue te ajudando, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ele tenha misericórdia sempre de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a verdadeira e eterna paz. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Estamos hoje finalizando essa série de reflexões sobre temperamentos controlados. Espero que você tenha sido abençoado com essa série de reflexão. E se assim Deus permitir, estaremos de volta aqui na próxima sexta, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um excelente dia na presença de Deus.